Paz do Senhor a todos nós. Gay. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Gay. Oi. Dá um oi. Oi, bom dia. Bom dia. Ah, não, seguindo o pai. Tá bom? Hoje, mais uma vez, estamos aqui fazendo nosso devocional, ler a palavra de Deus para a nossa filha Alicia. Esse momento vai ficar gravado na sua mente e também agora no YouTube, né? Para que lá na frente ela e as suas irmãs, Caroline, Camila, a Aline, vão estar lendo com a gente esse livro sagrado. Amém? Os aniversariantes de hoje é o meu primo Fernando, lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe tua vida, meu irmão, meu primo. A doutora Graziela, nossa psicóloga. Deus abençoe a sua vida, irmã. Forte abraço. E o nosso futuro doutor Lucas, filho do meu amigo Joel. Tá bom? Deus abençoe também. Ao final nós estaremos orando por essas pessoas. Mas alguém faz aniversário hoje? Vocês lembram? Hoje, dia 29. Eu também. Eu, pra data, eu sou muito ruim, tá? Então, eu... Hoje, então, estaremos lendo Gênesis, capítulo 31 e capítulo 32. Quer começar? Jacó, Gênesis 31. Então Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e às custas do nosso pai ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, aonde estão os teus parentes, eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia, né, na minha versão, para que viesse ao campo onde estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se demonstra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Você sabe muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com mancha serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listrados serão o seu salário, as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou o rebanho do pai de vocês e os deu a mim. E um dia, quando os animais estavam no templo de cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora, prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é a nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar para Canaã, onde morava Isaque, o seu pai.
Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem nos camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas, e quando ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Tem como abaixar um pouquinho? Não sei onde está o controle. Tá comigo. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho com Labão, o arameu, e disse: "Cuidado, não faça nada a Jacó." Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde estava acampado. E Labão e os seus parentes acompanharam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: "Por que foi que me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiro e de liras. Você nem mesmo deixou beijar os meus netos e minhas filhas. O que você fez, coisa de gente sem juízo? Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada, o Deus de seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudade de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa?" E Jacó respondeu: "Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia tirar suas filhas à força. Mas se o Senhor achar que as suas imagens é com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar." Então, acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na da Leia e depois nas 2 escravas, porém não encontrou as imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto a imagem numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: "O Senhor não fique zangado comigo, por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada." Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: "O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que são seus? Pois põe esse objeto aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, com as suas ovelhas e as suas cabras, nunca tivera aborto. Eu nunca comi um carneiro de seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram. Mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia, calor que me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir os seus animais, e ainda por cima o Senhor mudou meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão." E Labão respondeu a Jacó assim: "Essas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram? Estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedra, para que lembremos desse trato." Então Jacó pegou uma pedra e pôs de pé, como se fosse um pilar. Depois disse aos parentes que já juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montante de pedras. E depois tomaram uma refeição ali ao lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Zadutá. Jacó chamou de Gileade. Depois Labão disse: "Este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato." Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeed. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: "Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separando um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre, Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós. O montão de pedra e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo.
e você não passará para cá neste montante de pedra de pilar para me atacar. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, seja juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas, seus netos e o abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Amém. Jacó prepara o encontro com Esaú. Gênesis 32, tá? Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Pois isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho 2 bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomando de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenha certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó, e é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú, quando o encontrarem, e acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vier, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou
na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque pergunta o meu nome? Eu o abençoo ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, pois que neste músculo Jacó foi ferido. Glória a Deus. E bênção, né? Bênção de Deus. No livro de Gênesis, eles me mostram muitas coisas que hoje em dia para nós é coisas cabulosas, né? Mas nesse livro aqui, no livro do princípio, não existiam as leis ainda, né? Então tudo que a gente lê aqui é mediante ao pecado de Adão, coisas que não aconteciam no Jardim do Éden, mas o pecado entrou no mundo. E através do pecado, essas coisas horríveis aconteciam, certo? Mentira, engano, traição. Então, esse é o livro de Gênesis, né, que estamos lendo. E Deus é maravilhoso conosco. Agora nós vamos estar orando, certo? Pelo Fernando, meu primo. Um beijo para minha tia Iná. Né? Deus abençoe. A tia Iná é mãe do Fernando. E a Grazi, né? Quem precisar de alguma consulta, eu recomendo muito a Grazi, ela, né? A psicóloga da família. E também o futuro doutor Lucas, né? Filho do nosso amigo Joel. Tá bom? Aí se você estiver fazendo aniversário um dia de amanhã ou nessa semana, a gente pode estar comentando aqui e orando pela tua vida. Também peço oração, né, pelo nosso irmão Eduardo, a qual fez uma cirurgia no dia de ontem e hoje já recebeu alta para a glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe o irmão Eduardo. E é isso, nós vamos estar orando pelas famílias. E aqui na minha mente, aqui o Senhor sabe qual que é a família que eu estou pensando nesse momento. E essa família vai receber uma oração também. Não vou comentar, porque não é o nosso intuito aqui, neste vídeo, né? Expor as pessoas. Se for para o bem, nós vamos falar, né? Aniversário, o milagre que Jesus fez na vida do Eduardo, certo? Essas coisas nós vamos estar comentando. Agora, coisas que expõe, a gente não vai comentar, a gente só vai pensar nessa família ou nessas famílias e nós vamos estar orando, intercedendo. Amém? Vamos orar então? Soberano Deus, maravilhoso Pai, querido Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento, Senhor Jesus, de devoção contigo, Senhor Jesus, aqui no nosso lar, Pai querido Deus. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa, Pai querido Senhor Jesus, as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, o nosso matrimônio, Senhor Jesus, as nossas filhas, Pai, nosso neto, Senhor Jesus. Abençoa meu genro, Senhor Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã, meu cunhado, minha cunhada, minhas sobrinhas, Pai querido Senhor, meus sobrinhos, Pai querido Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Senhor Jesus, abençoa os meus tios, minhas tias. Senhor, Deus maravilhoso, entra com a tua providência, a tua graça, Pai querido Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, em teu nome eu clamo agora, Senhor Jesus.
pela vida, Senhor Jesus, das famílias, Pai querido, que estão precisando de Ti, Senhor, sendo restauradas, restituídas, Pai querido Senhor. Só o Teu poder, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor, acabamos de ler, Senhor Jesus, o que uma família teve que passar, Senhor Jesus, para estarmos aqui hoje, Senhor Jesus, porque ali, como fala, Senhor Jesus, eles foram espalhados como grãos de areia, Senhor. Pai querido Deus maravilhoso, entra com a Tua graça, a Tua providência, Senhor Jesus, e agradeço por todos os nossos antepassados, Pai querido Senhor, que não fizeram, Senhor Jesus, o Teu nome ser esquecido, Senhor. Por que não foi esquecido? Porque o Senhor Jesus vive, Ele vive no meio de nós. Passaram vários nomes pela terra já, Senhor. Todos eles foram esquecidos, Pai querido Senhor. E se não forem esquecidos, ainda serão esquecidos, Pai querido Senhor. Mas o Teu nome, Senhor Jesus, que seja louvado e engrandecido, Senhor. O Teu nome é vivo, Senhor Jesus. E o Senhor deixou o Espírito Santo aqui nesta terra, Senhor, para nos consolar, nos aconselhar, nos mostrar o caminho, Senhor Jesus, que devemos ir para nos tornarmos pessoas melhores, Pai querido Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo, Pai querido Senhor. Oh, Deus maravilhoso, não somos santos, somos pecadores, Pai querido Senhor, mas a Tua bondade, a Tua misericórdia nos tem alcançado todos os dias, Pai. Pai querido Senhor Jesus, abençoa agora a Grazi, Senhor, o Lucas, oh, Deus maravilhoso, o Fernando, Pai querido, que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, mantém eles no Teu caminho, Senhor Jesus. Mantém eles prosperando, os Teus filhos, Pai querido Senhor, dando força, Senhor, de energia, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, perseverando na Tua palavra, Pai querido Senhor, em nome de Jesus, Pai querido Senhor, assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém, que a graça de Deus esteja com todos nós, amém. Tchau, joga beijo, filha, beijo, 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 tchau, tchau.